Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de correção da tarefa, da página 248. Vamos primeiramente fazer aqui a nossa oração. Vou ler aqui um versículo que está lá em Romanos 5:5 diz: Essa esperança não nos deixe decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, que sejamos cheios da esperança de Deus, cheios de Espírito Santo, para que possamos continuar aí a nossa vida, a nossa rotina, né? E com a esperança que dias melhores virão, ok? Vamos fazer aqui a correção, então, da tarefa. Pega o seu livro para que você possa acompanhar. O exercício 11 diz assim: o gráfico de barras mostra uma pesquisa feita em uma loja quanto à cor das camisetas em estoque. Então, nós temos aí uma tabela, um gráfico, na verdade, né? E nós temos as cores aí das camisetas. A primeira camiseta é rosa, ele vai até o número 4. Então, aqui nós temos 4 camisetas rosa. Azul, 2. Verde, também 4. Vermelho, 6. Cinza, 5. Preto, 3. E amarelo, 1. Qual o total de camisetas em estoque? Somando esses valores, 4, 2, 4, 6, 5, 3, 1, você tem um total de 25. Quantas camisetas são azuis? 2. Quantas são verdes? 4. Quantas camisetas são pretas ou vermelhas? Então, nós temos aí no total de 6 vermelhas e 3 pretas, então vai dar 9. Qual é o percentual de camiseta cinza? Percentual de camiseta cinza são 5 camisetas cinza num total de 25 camisetas. Então, multiplicando isso aqui por 4, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 25 é 100, 20 sobre 100, isso dá um total de 20%. Qual é o percentual de camisetas vermelhas? Então, camisetas vermelhas é 6. 6 num total de 25, também vou multiplicar por 4. 6 vezes 4, 24, sobre 100, ou seja, 24%. Ok? Bem simples esse exercício. Vamos para o exercício 12. Calcule o juro simples produzido por 24.000 durante 3 anos a uma taxa de 8% ao ano. Então, nós temos aí um capital de 24.000. Nós temos o tempo, que é de 3 anos. E nós temos uma taxa de 8% ao ano. Então, nós temos aqui uns juros de 24.000 vezes a taxa, que é 8 sobre 100, vezes o tempo, que é 3. Dá para cancelar. Fica 248 vezes 8 vezes 3, que dá 5.760. Então, meus juros, 5.760. Tá? Essa é a resposta. Exercício 13. Uma aplicação financeira de 125.000 produziu juros de 15.000 em 2 anos, sabendo que foram utilizados juros simples, calcule sua taxa. Então, deixa eu fazer aqui. Nós temos lá uma aplicação financeira de 125.000, então meu capital era de 125.000. Os juros de 15.000.
meu T é o meu tempo em 2 anos. E ele quer saber, calcule a sua taxa, o valor do meu I. Então, substituindo esses dados na minha fórmula, eu tenho 15.000 igual 125.000 vezes a minha taxa, que é o que eu não tenho, que eu quero saber, vezes o tempo de 2. 125.000 vezes 2 vai dar 250.000. Então, eu tenho 15.000 igual a 250.000 e 250 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 15.000 dividido por 250.000. Dá para cancelar os zeros, tá? Aqui tem faltando mais um zero. E aí, você fazendo a... Dá para cancelar aqui esses 3 zeros com esses 3. Fica 15 dividido por 250. E 15 dividido por 250, você tem 0,06. Multiplicado por 100, para você ter o resultado em porcentagem, você tem 6% ao ano. Essa é a taxa do exercício 13. Ok? Vamos lá para o exercício 14. O preço à vista de uma máquina de lavar roupa é de 800. Se for feito um plano em 10 prestações, cada prestação será de R$ 96. Com base nisso, responda: quanto se pagará se a máquina for comprada em 10 prestações? Então, eu tenho 10 vezes 96, que é igual a 960. Então, ou seja, se ele for pagar parcelado, ele vai pagar um total de 960. Qual a diferença entre o preço em 10 prestações e o preço à vista? Então, em 10 prestações você tem 960 e o preço à vista você tem 800. Isso te dá um resultado de R$ 160, é a diferença. Uma pessoa que comprar a máquina em 10 vezes estará pagando que percentual a mais em relação ao preço à vista? Em outras palavras, essa diferença corresponde a que percentual do preço à vista? Então, a diferença é de R$ 160. E o preço à vista é de R$ 800. Então, fazendo aqui a divisão de 160 por 800, vai dar 0,2. Multiplicado por 100, você tem 20%. Então, esse é o percentual, 20%. E o exercício 15 diz assim: determine o tempo necessário para que uma quantia de 20.000 renda 4.000 a juros simples se a taxa é de 20% ao ano. Então, eu tenho aqui um capital de 20.000, eu tenho um juros de 4.000, eu tenho a taxa de 20% ao ano. Então, ele quer saber o tempo. Então, juros 4.000 igual capital 20.000 vezes a taxa, que é 20 sobre 100, vezes o T, que é o tempo. Dá para cancelar esse zero com esse e esse com esse. Então, eu tenho 4.000. Aí ficou 2.000 vezes 2, que vai dar 4.000. T. E 4.000 dividido por 4.000 vai dar 1. Ou seja, 1 ano. Como a taxa está em ano, então meu tempo, 1 ano. 16. Juarez fez um financiamento imobiliário com juros simples. O preço da casa é de 80.000.
Se ao fim de 20 anos o valor for de 176 mil, responda quanto desse valor terá sido de juros. Então, é só você subtrair 176 mil menos 80 mil. 176 mil menos 80 mil. E aí nós encontramos um valor de 88 mil. Qual é a taxa de juros aplicada nesse período para o fim do financiamento? Então, a minha taxa aqui é de 6%. Por quê? Porque eu vou pegar esses 88 mil, que é o meu juros, igual 176 mil, que é o capital, vezes a taxa, vezes 20. E aí, resolvendo, fazendo todo o cálculo aí necessário, você vai encontrar 6% ao ano. Qual será a prestação mensal que ele deverá pagar durante os 20 anos? Dica, 20 anos tem 12 meses. 20 anos tem 12 meses, então no total você tem aí 200, em 20 anos você tem 240 meses. Desculpa, 20 anos tem 20 vezes 12, ou seja, 240 meses. Tá? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor de 176 mil, que é o valor que ele deve pagar, e dividir por 240. Então, 176 mil dividido por 240, você vai encontrar uma prestação de 733,33. 17. Jefferson deseja ter a quantia de 10 mil daqui a 20 anos. Para atingir esse valor, quanto ele precisará aplicar hoje se o banco oferecer juros simples a uma taxa de 8% ao ano? Então, ele quer saber o quê? O valor do capital. Esse valor de 10 mil é o valor dos juros que ele quer ter, tá? Ele quer ter essa quantia. Então, esse 10 mil corresponde aos juros. Então, ele quer saber o valor do capital, né? Os juros, ele quer ter 10 mil, o tempo de 20 anos, coloquei 20 anos, e a taxa de 8%, tá? Então, eu tenho 10 mil igual capital, que é o que eu quero saber, taxa 8/100. Aqui fica mais fácil você colocar em número decimal, tá? Porque não vai dar para simplificar nada, então vamos colocar 8/100 é o mesmo que 0,08 vezes 20. Então, você tem aí 0,08 vezes 20, vai dar um total de 1,6. Então, você tem 10 mil igual a 1,6C. E aí, vai passar dividindo 10 mil dividido por 1,6. E aí, você vai ter um capital de 6.250. Ou seja, ele tem que ter um capital de 6.250 para que daqui 20 anos ele possa ter um valor de 10 mil aplicado a uma taxa de 8% ao ano. Ok? A tarefa era até aqui, mas eu gostaria muito que você tentasse resolver o exercício 18. Então, caso você não tenha feito, pausa aí seu vídeo e faça. E depois você acompanha para ver se você acertou, mas na aula do Zoom também eu vou comentar sobre ele, tá? Vamos resolver juntos também para ver se você acertou. Mais uma dica o exercício 18 diz assim,
uma empresa tomou um empréstimo de 10 mil a uma taxa de 8% ao ano, com juros compostos. Quanto a empresa deverá pagar pelo empréstimo ao fim de 3 anos? Então, nós temos aqui um capital de 10 mil, e aí uma taxa de 8% ao ano, e o tempo de 3 anos. Então, você pode realizar esse exercício de duas maneiras. Calculando 8% de 10 mil, aí você soma com o valor inicial, para que você tenha um montante, e aí você faça isso 2, 3 vezes, porque o seu tempo é de 3 anos. Ou você substitui na sua fórmula, na fórmula de capital, 1 vezes 1 mais I elevado a T. Tá? Aqui fica fácil, montante é igual a capital de 10 mil, 1. O seu I, que é 8%, é 0,08, elevado ao seu T, que é 3. E eu vou deixar você finalizar esse exercício. E na aula do Zoom, eu te falo a resposta para você verificar se você acertou ou não. E com isso, finalizamos a nossa correção da tarefa. Espero que você tenha conseguido realizar e acertado aí os exercícios, e aguardo você na aula do Zoom para que a gente possa estar esclarecendo todas as dúvidas, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.